Olá, meus caros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no seu canal PHVox. Atenção com as dificuldades e reveses enfrentadas pela Ucrânia na guerra de invasão da Rússia vem cada vez mais expondo uma realidade que poucos querem ver: o racha interno dentro da OTAN. Eu sou Paulo Henrique Araújo e hoje vamos entender como, apesar do que diz a propaganda de guerra russa, a OTAN possui diversas divergências críticas internamente e como isso pode afetar o fronte na Ucrânia e até mesmo a aliança militar. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. É rápido, é fácil e você não paga nada por isso. Além de receber novos conteúdos e sempre estar bem informado sobre o cenário internacional. Indique esse vídeo para o maior número de pessoas, isso ajuda muito na manutenção do nosso trabalho. Fique até o final para conhecer a nossa frase-chave do vídeo de hoje. Desde o segundo semestre de 2021, aqui no PHVox, estamos alertando o nosso público sobre um fato que poucos analistas e jornalistas querem observar. Existe um racha grande dentro da OTAN. Um dos principais fatores estão no foco estratégico, geopolítico e de potencial atômico entre as grandes potências do bloco e os países do leste europeu integrantes da aliança militar. Ainda em 2021, a administração Biden recebeu carta branca dos membros da OTAN para iniciar negociações com a Rússia, para evitar a invasão da Ucrânia. Ocasião onde, após a primeira reunião de cúpula, o governo Biden colocou na mesa a cessão, ou melhor dizendo, a concessão da Crimeia, Lugansk e Donetsk para a Rússia. Essa atitude gerou um enorme desconforto dentro da OTAN, principalmente com a Romênia, Polônia, Reino Unido e os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. A partir deste episódio, as decisões passaram a ser discutidas em boa parte em reuniões de cúpula pelos membros da aliança. Este episódio levou à exposição de 3 blocos distintos na OTAN. O primeiro, e com maior poder político, composto por Alemanha, França e Estados Unidos. O segundo, composto pelo chamado Bucharest Nine, que falaremos mais a seguir. E, por último, com um ente independente, entre aspas, o Reino Unido, que durante todo o período atuou alinhado aos interesses do Bucharest Nine. Falando sobre o Bucharest Nine, é uma organização fundada em 4 de novembro de 2015 em Bucareste, na Romênia, por iniciativa do presidente da Romênia, Klaus Iohannis, e do presidente da Polônia, Andrzej Duda, durante uma reunião bilateral entre ambos. Os seus membros são a Bulgária, a República Tcheca, a Estônia, a Hungria, a Letônia, a Lituânia, a Polônia, a Romênia e a Eslováquia. Sua criação foi principalmente resultado de uma atitude agressiva percebida da Rússia após a anexação da Crimeia na Ucrânia e sua posterior intervenção no leste da Ucrânia, ambas em 2014. Todos os membros do B9 faziam parte da antiga União Soviética, ou eram membros do extinto Pacto de Varsóvia, a versão soviética da OTAN, liderado, obviamente, pela União Soviética. Fato é que, passados 2 anos da guerra, a França passa a adotar uma postura diferente à inicial do conflito e cada vez mais adota uma retórica belicosa em relação ao conflito na Ucrânia e à própria Rússia. Fato este que levou o presidente francês, Emmanuel Macron, a buscar apoio de países que compõem o bloco do Bucharest Nine nos últimos meses, sendo um dos principais pontos propostos o envio de tropas para a Ucrânia. Emmanuel Macron gerou confusão e deixou muitos céticos quanto ao seu novo posicionamento. Você gostaria de um vídeo sobre a França, Macron e sua mudança de postura? Me deixe saber nos comentários. Dentre os países que compõem o Bucharest Nine, 2 se destacam pelo empenho e disposição nos temas que envolvem o atual conflito: Lituânia e Estônia. Neste vídeo, quero focar precisamente na Estônia, que nas últimas semanas demonstrou o quão profunda pode estar as divisões dentro da OTAN. O governo da Estônia está discutindo seriamente a possibilidade de enviar tropas para o oeste da Ucrânia para assumir o combate não direto, papéis de retaguarda das forças ucranianas, a fim de liberá-las para lutar no fronte.
Embora nenhuma decisão seja iminente, disse o conselheiro de segurança nacional do país, Madis Rowe. Rowe disse que o Poder Executivo está atualmente realizando uma análise do movimento potencial e, embora tenha dito que a Estônia preferiria fazer qualquer movimento como parte de uma missão completa da OTAN, para mostrar força e determinação combinadas mais amplas, ele não descartou que a Estônia atue em uma coalizão menor. Abre aspas. As discussões estão em andamento. Devemos olhar para todas as possibilidades. Não devemos ter nossas mentes restritas sobre o que podemos fazer. Ele também enfatizou que, abre aspas novamente, nada é impensável e que os países da OTAN que se opõem a tal medida talvez mudem de ideia à medida que o tempo passa, fecha aspas. Por outro lado, o ministro da Defesa da Estônia, Hannu Pevkur, disse em 14 de maio ao veículo de notícias europeu ERR que essas negociações não foram a lugar nenhum dentro do governo estoniano. Abre aspas. Não há nada de novo aqui. Quando a França teve a ideia de considerar se a Europa e os aliados poderiam fazer mais, ela foi ventilada em várias discussões, mas não foi a lugar nenhum, porque no momento não há um entendimento claro entre os aliados do que acrescenta. E ele continua, certamente não há iniciativa da Estônia e certamente a Estônia sozinha não vai fazer nada, fecha aspas. Todavia, é o chefe de Madis Rowe, o presidente estoniano Alar Karis, que ocupa um cargo com muitas funções cerimoniais em relação à primeira-ministra do país, Kaja Kallas, mas ele é, em última análise, o comandante em chefe da Estônia e é uma figura-chave na política externa. Os comentários de Rowe vieram depois que o chefe das Forças de Defesa da Estônia, General Martin Heren, disse haver discussões nas Forças Armadas meses atrás sobre o envio de tropas para o oeste da Ucrânia. A intenção seria de assumir empregos como serviços médicos, logística ou defesa aérea para algumas cidades ocidentais. Mas a questão aérea saiu dessas negociações depois que a ideia se tornou um para-raios público. Haren se referia ao protesto que se seguiu à declaração do presidente francês Emmanuel Macron, de que os países ocidentais devem estar abertos a discutir o envio de suas tropas para auxiliar a Ucrânia. Kallas, a primeira-ministra estoniana, em março, pareceu defender a declaração de Macron, observando que ele não estava falando especificamente sobre o envio de tropas terrestres para o combate. Abre aspas. Da mesma forma, posso garantir que nossos soldados não irão lá lutar, disse ela na ocasião. O que de fato acaba gerando uma controvérsia, pois se a intenção é liberar militares ucranianos da retaguarda para o fronte de batalha, estas posições, teoricamente, serão guardadas pelos militares ali alocados ou patrulhando a região. Em caso de um ataque a estas cidades por parte dos russos, eles simplesmente entregariam as posições e a população civil? A desinformação, as confusões ideológicas e a dificuldade de compreender muito do que está ocorrendo no mundo atualmente é um tema vivo e contínuo em meu quarto e novo livro, A Direita no Hospício da Democracia e a Ditadura do Amor. O livro que é um refúgio intelectual contra as distrações, os desvaneios e os mexericos que afastam as vítimas do movimento revolucionário da real compreensão de sua situação. Aproveite o desconto especial no link que está na descrição e comentário fixado. Voltando ao vídeo. Também no início da semana passada, um importante legislador estoniano, o presidente do Comitê de Relações Exteriores, Marko Mihkelson, disse que os países europeus, abre aspas, têm que começar a pensar em uma coalizão dos dispostos, fecha aspas, a ajudar mais diretamente Kiev, potencialmente com forças de combate direto. A disposição de diferentes nações de enviar algumas forças para a Ucrânia é uma potencial linha divisória dentro da OTAN. Embora cada membro da aliança seja livre para enviar forças onde achar necessário para seus interesses nacionais, algumas nações deixaram claro que vem mais risco do que recompensa ao fazê-lo. Notavelmente, a Alemanha e os Estados Unidos rejeitaram categoricamente a ideia de enviar tropas.
O embaixador dos Estados Unidos na Estônia, Georg Kent, apontou a política do governo Biden de auxiliar a Ucrânia por meio de pacotes de ajuda significativos, mas um compromisso firme de não enviar soldados americanos. Questionado em 9 de maio em Washington sobre como a Rússia poderia reagir às forças dos países da OTAN estarem na Ucrânia, o chefe da defesa britânica, almirante Sir Tony Radakin, foi evasivo dizendo, abre aspas, não vou entrar em muitos comentários sobre sua pergunta, se você não se importar. A posição do Reino Unido é muito clara em termos de que esse não é um caminho que o primeiro-ministro Rishi Sunak queira seguir. Fecha aspas. Posição referente ao primeiro-ministro que corrobora a análise do PH Vox publicada no último 27 de maio de 2024. No entanto, ele enfatizou que a posição do Reino Unido não está, abre aspas, sendo governada por como a Rússia reagirá, fecha aspas. Em vez disso, disse ele, é baseado no que o Reino Unido vê como uma melhor abordagem geral. Abre aspas. Acho que o que você viu até o fim é um Reino Unido que fez a coisa certa, com base em seu julgamento do que é necessário ser feito. Fecha aspas. Essas posições envolvendo Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido é muito importante para entender o cenário dos três blocos que dividiam as posições políticas dentro da OTAN, conforme explicado no início do vídeo. Em contraste, há a declaração de Macron, bem como a primeira-ministra lituana, Ingrida Šimonytė, que disse recentemente ao Financial Times que estava aberta a enviar tropas lituanas para a Ucrânia para treinar as forças de Kiev lá. O Financial Times escreveu que Šimonytė previu que a Rússia poderia ver a medida como uma escalada, mas acrescentou, abre aspas, se pensássemos apenas na resposta russa, então não poderíamos enviar nada. A cada 2 semanas você ouve que alguém vai ser noivo, ironizou, fecha aspas. Šimonytė acrescentou que até o momento a Ucrânia não solicitou suas tropas. Voltando à Estônia, fato é que os voluntários estonianos que lutam na Ucrânia estão ajudando a preparar a força de resposta rápida do país. O batalhão de escoteiros de resposta rápida da Estônia provavelmente estará entre os primeiros defensores a enfrentar as forças russas se Moscou tentar cruzar a fronteira. A unidade está recebendo orientação em primeira mão sobre a melhor forma de combater os russos graças a um fluxo de ex-escoteiros que se voluntariaram por conta própria para lutar na Ucrânia e, desde então, voltaram para fornecer informações para seus companheiros da ativa. Parte deste processo tem como meta a prontidão, que inclui a capacidade de convocar forças de reserva de toda a Estônia, que tem um serviço de recrutamento. É importante ressaltar que a Estônia, um ex-vassalo da União Soviética que compartilha uma fronteira com a Rússia, esteja investindo pesadamente em encontrar maneiras de ajudar a Ucrânia e se preparar para uma potencial invasão de seu próprio território. Vale ressaltar que, dentre os países bálticos, a Lituânia e a Estônia são os principais alvos agressivos da retórica do Ministério das Relações Exteriores, assim como a Moldávia também, mais ao sul e que faz fronteira com a Romênia e com a própria Ucrânia. A nossa frase-chave de hoje é: roupa suja se lava em casa. Escreva nos comentários que curtiremos com o coração aqui no YouTube. Assim saberemos quem assistiu até o final e você nos ajuda a engajar este conteúdo para atingir mais pessoas. Deixe sua opinião nos comentários, curta este vídeo, contamos com vocês para atingir a meta de pelo menos 1000 likes. PH Vox, sempre a par dos acontecimentos. Fiquem todos com Deus e até a próxima!